Prezados irmãos do Fraternidade Espírita e Irmã Sheila, muito boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos dar início então a essa nossa palestra virtual da tarde de hoje com uma prece inicial. Amado Mestre Jesus, amigo das nossas vidas, nosso irmão mais velho, a humanidade nunca, em todas as épocas, está necessitando tanto de Ti. Nós sentimos que nos afastamos dos Teus ideais evangélicos, das vossas orientações sublimes, e nos dirigimos a outros rumos, que não é o rumo da felicidade e do amor. Por isto, na vossa sabedoria, tivesse misericórdia e piedade de todos nós, nos trazendo de volta ao aprisco do vosso amor, mesmo que seja através das dores e dos sofrimentos. Abençoa-nos, pois, Senhor, neste momento, e dai-nos a vossa paz. Que assim seja. Meus irmãos, agradeço muito à Fraternidade Espírita Irmã Sheila a oportunidade que me concedeu para levar umas palavras da doutrina espírita, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e da codificação da doutrina espírita para todos vós. Hoje iremos falar de algo muito importante, de que com certeza todos nós estamos necessitados. Vamos falar da fé, da esperança e da caridade. Nunca e em todas as épocas nós estivemos tanto necessitados de mantermos a nossa fé, a nossa confiança irrestrita em Deus, ativa e confiante. Nós sabemos que os momentos estão muito difíceis para todos nós. E a pandemia do Covid-19, num processo grande de aceleração, destruindo muitas vidas. Nós temos, então, um compromisso de mantermos a nossa fé, segundo o nosso capítulo 19 do Evangelho, segundo o Espiritismo, a fé que remove as montanhas. Essas montanhas que Jesus fez referência não são as montanhas físicas, mas são as dificuldades que nós devemos vencer. Jesus, no comando do planeta Terra, como o divino arquiteto, o idealizador, o construtor deste local em que estamos temporariamente residindo, na sua misericórdia, concedeu-nos agora, de uma forma especial para a humanidade, esse momento que para nós é de muita dor, de muito sofrimento. Mas nós sabemos que situações piores poderiam ter sido criadas. Mas os bons espíritos buscam nos alertar e conduzir a humanidade para um novo rumo, para um novo comportamento, novo rumo em direção a um mundo novo, a um mundo de regeneração, conforme nos diz a literatura espírita, na última obra do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco.
A fé, a fé que nós necessitamos deve ser uma fé robusta, uma perseverança, uma confiança irrestrita em Deus. Aliás, eu tenho profunda admiração para aqueles que têm uma fé divina. E eu conheci um homem que foi o fundador da mansão do Caminho, do Centro Espírita Caminho da Redenção, junto com Divaldo Pereira Franco, o tio Nilson de Souza Pereira, já desencarnado há aproximadamente 6 anos. Era um homem de uma fé evangélica. Ele tinha uma fé robusta, uma confiança irrestrita na bondade divina, nos caminhos que nós traçamos. Porque o homem que acredita em si, acredita em Deus, ele nada teme, ele se entrega e se coloca nas mãos de Deus, para que a sua condução da sua vida, dos seus familiares, daquilo que a sociedade necessita, é colocado nas mãos de Deus. E tio Nilson era assim. O tio Nilson, no Centro Espírita Caminho da Redenção, que é a obra social da Mansão do Caminho, ele tinha responsabilidade pelas coisas, digamos, materiais, seja pelos recursos humanos, pela parte financeira, a parte econômica, a administração do conjunto como um todo. E desde a mais tenra idade, conforme nós podemos assistir no filme de Divaldo Franco, o tio Nilson esteve presente. Foi um homem que entregou a sua vida a uma causa social. A doutrina espírita teve na presença dele um trabalhador infatigável que doou a sua vida. O homem que não acreditasse naquilo que estivesse fazendo, o homem que não acreditasse nos ideais da doutrina espírita, não faria o que ele fez. Então foram mais de 70 anos, dedicação a uma obra, ao bem, à humanidade, à caridade, ao bem-estar social, à modificação dos costumes e da ética, com diversas crianças, diversos meninos, a juventude, a parte de evangelização. Mas não obstante, mesmo as convicções que tio Nilson tinha, a sua fé robusta, eu chamo de fé robusta, a fé natural, uma fé religiosa, eu diria que, mesmo com a fé, muitos de nós, às vezes, tombamos diante das dificuldades, das vicissitudes da vida. A nossa fé é constantemente testada, para ver se realmente nós acreditamos naquilo que nos propomos a realizar. Então, o tio Nilson foi testado também, durante a sua vida, em diversos problemas físicos, problemas de saúde. Ele tinha problemas cardíacos, fez cirurgia, mas a sua fé continuou robusta e a sua direção na frente da Mansão do Caminho continuou da mesma forma. Mas em certo período da sua vida, ele teve um problema mais grave de saúde, um câncer, uma metástase óssea, que lhe trazia muitas dores e muito sofrimento. Os médicos praticamente o desenganaram e lhe deram muitos poucos dias de vida, quem sabe uns 60 dias de vida. Divaldo Franco, alguns anos atrás, ele desenvolveu e gravou um CD de visualizações terapêuticas, que é um CD, se chama Saúde, CD Saúde. E nesse CD existe uma visualização terapêutica que a pessoa visualiza uma energia, como se fosse uma bola de energia, como se fosse uma luz.
Então essa luz, você traz essa luz para próximo de si. E essa luz, ela entra dentro do seu corpo. E ela vai irradiando uma espécie de energia. E você vai conduzindo essa luz, essa energia, para o local onde você tem um problema físico. Um amigo de Divaldo Franco, que morava na Argentina, que é médico e é terapeuta junguiano, ele veio a Salvador e desenvolveu essa técnica junto com o Divaldo Franco. E ensinou a tio Nilson a forma como ele poderia fazer essa terapia. Então ele fez a terapia dessa energia, essa energia do mundo espiritual. O tio Nilson tinha como eu disse, a fé, ele acreditava que poderia ser curado. Esse é o segredo das pessoas que estão doentes. Porque a doença é do espírito. A doença vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, ele acreditava que poderia se curar à medida que ele modificasse a sua mente. Como disse o sábio filósofo da doutrina espírita, Leon Denis, nós somos aquilo que nós pensamos. E se o nosso pensamento é sadio, é correto, é direto, então podemos modificar a nossa vida e podemos modificar, inclusive, os cometimentos que podem acontecer conosco relativamente à nossa saúde. E foi assim que o tio Nilson fez. Durante vários dias, com essa orientação médica, através desse CD, ele fez essa visualização terapêutica. E essa visualização terapêutica lhe trouxe condições de criar, então, uma nova forma energética dentro do seu corpo. Eu vou dizer o resultado para vocês. Dos 60 dias de vida, ele durou mais 10 anos. 10 anos. Vamos dizer assim, foi um milagre. Nós sabemos, pela doutrina espírita, que não existem milagres. Existe simplesmente uma situação explicada pela ciência. O poder fluídico, nós temos um poder fluídico normal. Esse poder fluídico normal, quando ele é associado com uma fé ardente, mais a ação no bem, resulta em um fenômeno de cura. E isto consta no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Então, essa fé em Deus que tio Nilson possuía, mas o poder, a vontade de ser curado, a vontade de conseguir trabalhar mais um pouco do bem, obviamente, entra aí uma lei de causa e efeito, a lei do mérito. O indivíduo também tem que ter mérito. Todos nós, quando nascemos, reencarnamos, nós recebemos uma determinada de fluido cósmico universal. Essa cota do fluido cósmico universal é que determina, digamos, o período de existência que nós teremos. Se você consome muito dessa sua energia com dissipações, com drogas, álcool, fumo, vícios e desordens emocionais em geral, você gasta o seu fluido vital e diminui seu período de vida. Quando você trabalha no bem, se comporta bem, tem uma vida sadia, respeita o seu organismo, trabalha a sua mente para que ela seja uma mente sadia, através de bons pensamentos, bons ideais, dos propósitos do bem, a misericórdia de acréscimo lhe amplia mais a sua existência. E você então tem a oportunidade de viver mais. E vivendo mais,
você cumpre melhor as tarefas que veio determinadas. Você sabe que no capítulo 1 do livro Temas da Vida e da Morte, do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, ele nos fala da reencarnação. E ali tem a programática, a programação que nós desenvolvemos no mundo espiritual para o nosso período, nesse estágio em que nós estamos vivendo na Terra. Então ali é feita uma programação. Nós não estamos na Terra por acaso, de qualquer forma, ou fomos simplesmente jogados aqui. Não existe isto. Não existe o acaso em primeiro lugar. O acaso nada mais é do que uma programação que foi muito bem idealizada e programada no mundo espiritual para que acontecesse naquele momento, naquela situação, naquela hora, como nos diz a benfeitora Joana de Ângeles. Então, esse conteúdo programático da nossa existência, não existe a fatalidade. A fatalidade na nossa vida é nascer, é uma fatalidade. Morrer é outra fatalidade. Os outros acontecimentos morais são acontecimentos programados que nós desenvolvemos para o nosso bem-estar, para as nossas provas ou para a nossa expiação. Então, com o tio Nilson foi assim. Ele tinha uma determinada, trazia dentro de si questões, como todos nós, não existe exceção nessa terra, questões do passado, que foram se acumulando ao longo da existência e trazendo-lhe esses problemas físicos, esses desafios a serem vencidos. Mas a sua vontade de servir, a vontade de se dedicar ao bem, a sua fé irrestrita em Deus. Ele sempre dizia, tudo o que nos acontece passa por Deus. Nada, Deus nos ama, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bom. O que nos acontece não é criado por Deus, é criado por nós. Então ele acreditava que os acontecimentos da vida, sempre Deus tem conhecimento. E se for necessário, se for justo, Deus então pode inclusive ampliar o nosso período de vida. Então o tio Nilson sai de uma metástase óssea comprovada cientificamente pela medicina para uma cura com a ampliação do seu período de vida por mais 10 anos. Então eu deixo aqui esse grande exemplo de homem, esse grande exemplo de obra que foi erguida com as suas mãos. Aqueles que visitam o Centro Espírita Caminho da Redenção, que é uma obra que está num terreno com 83 mil metros quadrados, possui mais de 50 prédios. Aquilo ali, no começo, era uma fazenda, era um terreno com pedras, poucas árvores, poucos arbustos. As ruas foram erguidas com picareta, com pá, pelas mãos desse homem. O Divaldo viajava pelo mundo, o Divaldo era responsável pelo aspecto espiritual. O Divaldo é responsável pela comunicação com o mundo espiritual. Mas o lado físico, o lado real, a vida do dia a dia, o suor, o sangue, era realizado pelo tio Nilson, que abriu as ruas, fez as valetas, colocou as tubulações. Não tinha água nesse bairro onde está instalado o Centro Espírita Caminho da Redenção, no bairro de Pau da Lima. Tinha apenas 3 ou 4 casas, não tinha energia elétrica, não tinha esgoto sanitário, não tinha água potável. Tinha uma lagoa, que existe até hoje, a parte mais baixa do terreno. Então eles botavam uma lata no ombro e subiam a ladeira, carregando a lata para o banho, para tomar, para cozinhar. Depois adquiriram um burrinho, esse burrinho fazia o serviço pesado de transportar a água para cima. Então tudo foi erguido pelas mãos desse benfeitor. Uma vida invisível. Eu sempre tenho essa referência do tio Nilson, porque muitas vezes nas palestras
Eu vi o Divaldo recebendo as homenagens, os parabéns, sendo cumprimentado, sendo enobrecido, e o tio Nilson ficava ao lado. Muitas vezes as pessoas cumprimentavam o Divaldo e não cumprimentavam o tio Nilson. Isso eu assisti diversas vezes. Então ele era tipo de uma sombra, era uma sombra, mas ele sabia o papel dele, sabia a importância dele, o que ele significava para o Divaldo, o que ele significava para a causa espírita e também para a casa espírita do Centro Espírita Caminho da Redenção. Então, um é um homem nobre, um homem de fé, um homem de fé robusta, que acreditava principalmente em Deus. Nós temos então a fé e nós temos a esperança. A esperança nós podemos encontrar referências das esperanças e consolações na quarta parte do Livro dos Espíritos, onde nós temos ali no capítulo 1 das penas e dos gozos terrestres, na pergunta 920, uma questão a respeito da felicidade e da infelicidade. Então, o ínclito codificador da doutrina espírita, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que adotou o nome de Allan Kardec, o senhor Allan Kardec, que lançou o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, esse nome Allan Kardec faz referência a uma informação do espírito Zéphir, que ele colheu na casa de Émile Charles Boudin, onde ele foi um druida na época das Galhas francesas, na época de César. Então ele, para não fazer referência ao nome conhecido de Hippolyte Léon Denisard Rivail na França, como um brilhante educador, ele então adotou esse pseudônimo, Allan Kardec. E Allan Kardec então fez uma pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 920, pode o homem gozar de uma completa felicidade na Terra? E os benfeitores responderam peremptoriamente que não. Não. A nossa vida na Terra é uma vida de provas e de expiação. Nós não temos outro caminho. Todas as pessoas que pisam na Terra, que reencarnam, têm esse caminho. Ou é prova, ou é expiação. Nós temos formas de suavizar os nossos males. Nós temos formas de conduzir a nossa existência e temos momentos de felicidade relativa. Então, nessa parte das esperanças, nós temos esperança de dias melhores. Essa pandemia que nos envolve nos traz também, através da fé e da convicção em Deus, a esperança dos dias melhores. Mas nós sabemos que a humanidade, nossa separação social exigida, é uma prova. Vamos pensar nos médiuns. Se você é médium, por exemplo, que você ia à reunião mediúnica uma vez por semana, e lá você dava a sua passividade, fazia a sua comunicação, seja através da psicofonia ou da psicografia, com os espíritos sofredores ou com os benfeitores espirituais. Hoje você está no isolamento. Não existe mais reunião mediúnica presencial. Nós podemos fazer reuniões virtuais, reuniões de estudo do Livro dos Médiuns, estudo do Evangelho, realizar o nosso Evangelho no lar, uma vez por semana. Nesse Evangelho do lar, então, nós podemos pedir que alguém nos dê um passe, aos médiuns receberem um passe, para remover os fluidos mais densos que ele possa estar envolvido, devido a estar captando, porque o médium capta, como se fosse uma esponja, as energias dos diversos ambientes, das pessoas, ficam com a mente assim, envolvida por outros espíritos. Isso pode trazer transtornos de comportamento, nervosismo, estabilidade emocional. Então, meus irmãos,
não é uma situação, não é uma prova. Essa pandemia não é uma prova que estamos vivendo, um momento de dificuldade, de desafio, onde na doutrina espírita nós não temos mais as nossas reuniões doutrinárias. As nossas reuniões estão sendo feitas assim, virtuais, onde nós não podemos conversar com os nossos confrades, com os nossos amigos. As ações benemerentes, as ações sociais da casa espírita que nós exercíamos, nós temos que hoje realizar de outras formas, buscar socorrer, amparar verbalmente ou monetariamente ou financeiramente as casas espíritas de uma forma ou de outra. Mas isto nos traz esperança, esperança que os dias serão melhores. Creio que ainda em 2021, quem sabe metade de 2022, ou quem sabe 2022 inteiro, nós ainda teremos uma situação de pandemia até que as vacinas sejam distribuídas por todos os homens, que elas sejam efetivas, que sejam eficazes, que reduza o número de contaminação através desse isolamento social, de um outro tipo de comportamento que nós iremos adotar. Já na pergunta 921, dessa quarta parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou então aos benfeitores se nós não poderíamos ter, pelo menos então, uma felicidade relativa. Felicidade relativa, sim. Dependendo de como nós nos comportamos, como nós vivemos, como nós nos situamos e quais são os nossos propósitos. Diz-me o que fazes, eu te direi quem andas, ou quem sabe, como a benfeitora Joana de Ângela diz, diz-me como te comportas, então eu vou te dizer com quem você anda. Se o nosso comportamento é um comportamento sadio, nós seremos assessorados pelos nossos anjos da guarda, pelo nosso anjo da guarda, pelos espíritos familiares, por bons espíritos que irão nos assistir e nos fazer o bem. Então nós somos construtores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Depende única e exclusivamente de nós e de mais ninguém. Nós é que vamos montar a nossa vida. A nossa existência física é uma situação temporária. Nós estamos aqui na Terra de passagem. Tinha um grande amigo do benfeitor Allan Kardec, se chamava Sansu, Messias Sansu. Era um homem boníssimo, era um espírito lúcido, amigo daqueles amigos mesmo de Allan Kardec. E ele sempre dizia que não vale, a vida física é tão breve que não vale a pena desfazer as malas. Ele foi um homem que passou 3 anos, assim, digamos, com dificuldades profundas de saúde antes de desencarnar. Desencarnou e no próprio velório dele, ele foi evocado e através da mediunidade de um médium seguro, inconsciente, o Sr. Sansu se comunicou, veja, poucas horas depois da sua desencarnação. Veja que felicidade, que espírito lúcido, dizendo que ele agradecia ao corpo físico a oportunidade que deu para a convivência do seu espírito, os sofrimentos, as dificuldades, e que o transpasse dele para o mundo espiritual foi fácil, não foi dolorido, foi algo como se fosse uma pequena viagem que ele realizou. E ele agradeceu a Deus a oportunidade então que teve de conhecer a doutrina espírita, que foi um caminho da sua redenção. Quando agora nos dirigimos para o outro tópico da nossa conversa desta tarde, a respeito da caridade, nós temos que falar da caridade que está contida, digamos, no capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fora da caridade não há salvação.
Essa frase é muito interessante porque ela nos diz que a caridade é o caminho da salvação. E quando fora da caridade não há salvação, não tem vírgula, é um ponto final. Não existe exceção. Este é o caminho. Dessas virtudes que nós temos a fé, a esperança e a caridade, a excelência dela, segundo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, ele diz que a excelência é da caridade. E na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos benfeitores espirituais como é que Jesus entendia o que seria caridade. Então, caridade seria a beneficência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Quando nos propomos a benevolência, é sermos bons, bons para com todos. E às vezes nós não somos bons, porque ser bom para com todos é ser bom também para os inimigos. Ser bom em casa, com os amigos, abraçar, agora inclusive não pode mais nem fazer isso, aqueles dos nossos parentes, mas e os inimigos? Allan Kardec teve um cuidado de perguntar, mas como é que eu vou amar os meus inimigos? Jesus disse, amai os vossos inimigos, amai o vosso próximo como a si mesmo. E se meu próximo for o meu inimigo, como é que eu faço? É difícil, seria uma hipocrisia amar um inimigo, amar uma pessoa que lhe traiu, uma pessoa que lhe fez mal. Você não pode sentir esse mesmo sentimento de amar um inimigo como amar um amigo. Você está ainda encarnado e possivelmente não vai ter essa virtude. Quiçá os bons espíritos, Jesus Cristo, mesmo na cruz, amou a todos indistintamente, aos inimigos e aos amigos. Um dia nós seremos também iguais a Ele. Nós também seremos Jesus. Então, amar os inimigos exige algo mais, mas você pode desculpar. Não deseja mal. Ele vai tomar o caminho da direita, eu vou tomar o caminho da esquerda. E quem sabe no futuro, esse problema que houve entre nós, a reencarnação, a justiça divina, irá resolver. Mas por enquanto, nós podemos desculpar. Então, é a benevolência, ser bom. Indulgência para com as imperfeições alheias. É o fenômeno do Evangelho, onde nos fala da trave no nosso olho e do cisco. Muitas vezes nós enxergamos os defeitos dos outros e não enxergamos os nossos próprios defeitos. Os defeitos que nós enxergamos dos outros são os nossos defeitos. Porque se nós enxergamos os defeitos, é que nós conhecemos os defeitos. Então eles residem em nós. Então, quando nós enxergamos os outros como irmão e demos a oportunidade de ele errar, como nós erramos, cada um de nós tem um nível evolutivo na Terra, uns mais, outros menos, uns mais aperfeiçoados, com mais conhecimento, com mais sabedoria, criados por Deus primeiro. Jesus é um espírito puro, tem mais tempo de vida do que nós. Por quê? Porque ele viveu mais tempo. Ele foi criado primeiro por Deus. E ele mesmo disse, antes que vós fosseis, eu já era. Ele já era um espírito puro, criador do sistema solar, e nós ainda nem havíamos sido criados. Por isso que ele é a perfeição. Por isso que ele é o modelo e o guia da humanidade. E nós ainda estamos no caminho de sermos também um espírito puro. Então nós temos que aprender a ser indulgentes com as imperfeições, os erros. Os outros também têm direito de errar, assim como nós erramos. Allan Kardec perguntou para os benfeitores espirituais a respeito do seu processo evolutivo também. E eles disseram para ele, tu também já foste um canibal, você também já comeu carne humana. Então, todos nós passamos por esse processo da evolução. Uns estão mais adiantados e outros mais atrasados. Então, nós temos que aceitar, ser indulgentes para com a imperfeição humana, conforme nos recomendou Jesus Cristo
nesse conceito dos espíritos. E o perdão das ofensas. Perdão, perdão, perdão. O perdão realmente é algo difícil para alguns casos, mas é um exercício. É um exercício que nós devemos fazer de aceitar, sermos indulgentes e ao mesmo tempo perdoarmos os nossos irmãos pelos erros que eles possam ter cometido. Tudo, meus irmãos, passa pela justiça divina. Tudo, justiça divina. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Justiça das Aflições, nós temos ali a justiça das aflições. Por que na Terra existem aqueles que sofrem mais e outros sofrem menos? Filhos abastados que vão estudar em Oxford, Harvard, Columbia e etc., MIT, e outros que nascem na sarjeta. Onde está a justiça? Será que Deus cria privilégios? Mas nós sabemos que Deus é amor, Deus é justiça, Deus é sabedoria, e Ele dá para todos os seus filhos os mesmos direitos. Nós nascemos simples e ignorantes e crescemos em direção a Deus. Então, o que acontece de mal, o que acontece de ruim, não é criação de Deus, é criação do próprio homem. Então, nessa tarde, já à noite, nós levamos essa mensagem a todos vós, meus irmãos, sobre a fé que o tio Nilson tinha, inigualável, sobre a esperança que nós devemos ter de dias melhores, já que a felicidade desse mundo é uma felicidade relativa. Nós não nascemos aqui para sermos felizes o tempo inteiro. Nós temos momentos, situações, ocasiões de felicidade. Aproveitemos esses momentos de felicidade e saibamos construir o nosso futuro. E seguindo as recomendações de Allan Kardec, fora da caridade não há salvação, esse é o caminho que nós temos que fazer. Sermos caridosos, caridosos para aqueles que nos amam, para aqueles que não gostam de nós. Sermos caridosos em todas as situações, buscarmos através da justiça divina auxiliar o nosso próximo. O Espiritismo, para todos nós, é um farol que ilumina a nossa vida nessa noite escura que estamos vivendo. Nós estamos vivendo um período de sombra, esse período da noite. Mas nós já passamos, meus irmãos, da meia-noite. Já estamos nos primeiros dias de um novo amanhecer. Nem que sejam os primeiros minutos depois da meia-noite, mas em direção ao mundo de regeneração. Então, eu desejo a todos que me escutam muita paz, felicidade, convicção, saúde, esperança e fé. Temos fé em Deus. Deus está no comando. Deus sabe de tudo. Jesus é o guia. Está no comando dessa nau, nessa tempestade, nesse mar revolto que estamos vivendo. Acreditemos, Jesus é o caminho, o modelo e o guia da humanidade e da paz para todos nós. Muito obrigado, meus irmãos. Eu faço agora uma breve prece de encerramento, agradecendo a Jesus Cristo a oportunidade que nos deu de estarmos aqui falando algumas palavras sobre a doutrina espírita, sobre Ele que é o nosso modelo e o nosso guia, falando da fé, falando da esperança, falando da caridade e do amor que Jesus Cristo tem sobre todos nós. Muita paz, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos dê esses momentos que nós necessitamos de paz e compreensão.